Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar nos escutando ou nos assistindo. A gente está gravando o nosso segundo programa, então, do nosso segundo ano, segunda temporada, né? Como vocês quiserem chamar. E hoje eu tenho 3 convidados que são muito especiais. E a gente vai tentar falar sobre 3 áreas que são completamente diferentes, mas conversam muito na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como que o nosso trabalho acaba somando tanto na vida de cada um de vocês. Eu vou deixar que eles se apresentem. E o direcionamento do nosso tema hoje é sobre autoestima, autoconhecimento e como que um educador físico, uma nutricionista, uma consultora de moda e uma consultora financeira conseguem agregar valor juntos no seu trabalho com uma única pessoa. Então, Thay, se apresente, por favor. Olá, eu sou a Thay Camargo, eu sou consultora de imagem e estilo, então trabalho com moda, principalmente meu foco é mulheres, auxilio no vestir, auxilio nas questões de autoestima quanto ao corpo, também faço planejamento para estratégias de imagem, cores, enfim, tudo que for relacionado à moda, né? E eu estou ali para auxiliá-las. E hoje o meu foco são mulheres empreendedoras principalmente, mas vamos ver, estou pensando em abrir o leque aí para os homens, que também vou dar uma chancezinha para eles. Que legal. Bom, a minha consultora financeira está aqui na mesa, ela já sabe, né, que vai ter que arranjar um espacinho aí no meu mês para contratar os serviços da Thay, né? Logo a gente já vai ajustar. Principalmente agora na mudança, né, gente? Pelo amor de Deus. Mudando guarda-roupa, eu preciso entender o que faz sentido, o que não faz levar. Então, auxilia demais. Em breve a gente vai se ver lá em casa, tá? Combinado. A Thay é investimento. Vou adorar, então eu adoro. Tá ótimo, investimento. Olha, ela falando com investimento, então a gente só? faz de olhos moral? fechados, tudo bem. Logo eu vou falar sobre isso. Combinado. Ana, te apresente de novo. Tu já veio ano passado, mas para quem não assistiu o nosso episódio, para quem assistiu e quer identificar, a Ana é quem não deixou comprar a bota branca no passado, né? Então hoje ela retorna. Vamos ver como vai ser esse ano, né? Quem vai ter de negativo esse ano, né? Se apresente, por favor. Então tá bem, muito obrigada novamente pelo convite. Eu sou a Ana Maria Hackbart, então eu sou administradora de formação, tenho especialização em controladoria, em finanças, também em gestão, estudo desenvolvimento e empreendedorismo financeiro e hoje eu trabalho com a questão de planejamento e organização financeira, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, mas eu costumo dizer de forma mais simplista que eu ajudo a consolidar sonhos. Então hoje o que eu escolhi para minha vida é isso, é dessa forma que eu trabalho. Perfeito. E temos aqui também o Leonardo, que chamamos aqui na cidade, né, em região de Bilica. É apelido, não vou perguntar ao vivo por que é esse apelido, tá? Ele já nos explicou aqui fora das câmeras. Então, queria que tu te apresentasse pra galera, já que é a primeira vez também que tu vem aqui. Perfeito. Oi. Sou Leonardo Bilica, sou treinador pessoal, trabalho com eletroestimulação também, além de trabalho personalizado, e sou treinador de CrossFit. Busco no meu dia a dia ajudar bastante as pessoas com a busca de uma saúde física, né? Faço trabalho emocional com essas pessoas. Então, o meu trabalho é voltado para ajudar as pessoas a conquistarem um corpo dos sonhos. Perfeito. Um corpo dos sonhos em equilíbrio, né? Em que equilíbrio, é o que a gente principalmente. vai tentar passar para vocês aqui hoje. O equilíbrio que a gente precisa, inclusive estávamos falando agora que faltaria uma psicóloga junto com a gente na mesa, mas foi proposital o não ter este convite, senão nós ficaríamos aqui no mínimo umas 5 horas gravando, né? E a gente tem um cronômetro nos enforcando aqui e um tempo para finalizar o nosso programa. Bom, quando a gente pensou em fazer esse programa juntos, inclusive foi uma ideia da Ana para que a gente pudesse juntar essas áreas e explicar para o pessoal, né, o que a gente tem em comum, né, do nosso trabalho, da nossa profissão e o quanto a gente consegue auxiliar as pessoas. Quando que o nosso trabalho é essencial, quando que ele não é essencial, quando que ele não é uma prioridade. E aos pouquinhos a gente conversando com eles para explicar um pouco a área de cada um de vocês, né, e como que eles podem procurar esses serviços para conseguir agregar e em prioridades de objetivos, em prioridades de tempo. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, que eu acho que é bem pertinente com todas as áreas, tá? Eu até pensei nessa pergunta quando eu comecei a pensar na profissão da Thay. Mas aí eu pensei, mas peraí, tem a ver com a nutrição, tem a ver com o Bilica, tem a ver com a Ana, que
Vocês acham que as aparências enganam? Principalmente no mundo em que a gente vive, qual é a opinião de vocês? Quem começa? Vai, Posso vai lá, já começar? que foi Não, citada, vai, pode Então tá, começar. vamos lá então. Será que as aparências enganam? Enganam Com certeza. bastante, com certeza. Um equilíbrio, como tu comentou, é o ideal no sentido do sucesso profissional, pessoal, para um equilíbrio, para a sustentação dos pilares. E existe sim, as aparências enganam, tanto num sentido de que a gente vê uma aparência de um certo ponto positivo, ok, que tu vai confiar na pessoa, seja qual for a área, aqui eu falando profissionalmente, e depois tu te decepciona, tu vê que não é tudo aquilo e que era só uma aparência, uma pose, uma postura, certo? E também existe aquela aparência que engana no sentido de, digamos, de baixa valorização, de baixa autoestima da pessoa, e no final das contas a pessoa é um super profissional e que tu aparentemente julgou aquela pessoa, que aquela pessoa não era capaz de executar aquele serviço, né, ou o produto. Vou usar um tema polêmico até para nossa área. Nutricionista acima do peso, né? Existem nutricionistas que têm diversos problemas pessoais por não conseguirem se manter num peso saudável, né, digamos assim, mas isso não anula o conhecimento que eles têm e o quanto eles conseguem ajudar os outros. Mas o que eu mais escuto é, se tu estivesse acima do peso, eu acho que eu não ia confiar no que tu estás me dizendo. É um preconceito em relação exatamente. ao conhecimento. Esse teu exemplo foi muito bom, porque quando eu comecei a fazer pilates, que eu não me encontrava em áreas, né, para fazer atividade física, enfim, depois vamos chegar neste ponto, tá? Mas voltando. Entendi. Então, eu não me encontrava, me indicaram pilates. Ok, fui fazer o pilates, chego para fazer o pilates e a professora estava acima do peso. Exatamente o que tu relatou. E o primeiro impacto é de uma quebra, realmente, de... né? Porque a gente imagina, faz o julgamento, né? Um pré-julgamento de que a pessoa vai ser fitness, nananã. E realmente uma ótima, uma queridona, uma super profissional. Não houve influência alguma. Isso não representava de nada a profissional que ela era. Então, eu já passei por isso. E eu vou dar um exemplo, assim, de uma paciente que aconteceu há um tempo atrás no consultório, que ela chegou no consultório com uma aparência, na consulta, uma aparência muito alegre, feliz, bem arrumada. E aí, durante a nossa conversa, eu converso muito sobre a vida pessoal da pessoa nas consultas para entender o contexto e se ela vai ou não conseguir se direcionar a um certo plano alimentar, porque isso depende muito do teu emocional, do teu contexto de vida. E essa paciente que, num primeiro momento, ao abrir a porta, me passou uma imagem alegre, né, feliz, ela começou a murchar, e me disse que estava passando por muitas situações financeiras, que tinha perdido tudo financeiramente no último ano, por uma perda na família e etc. E que não estava conseguindo ter conquistas profissionais. Aí eu disse para ela, como é que tu busca essas conquistas profissionais? Como que tu vai atrás dos seus clientes? E aí ela foi me relatando e eu disse, olha, vou te dar uma primeira dica, eu nem trabalho com isso. Se tu vai com essa tristeza, com esse tom de voz, com uma vestimenta que mostra que tu estás te sentindo fracassada, ninguém vai querer comprar o teu produto. Exatamente. Aí eu tava vestida toda colorida, eu disse, olha como eu tô te recebendo, olha o astral que eu tô te recebendo, porque eu quero te motivar e mudar a tua vida. Se tu chega no consultório e eu tô com uma roupa muito baixo astral, se eu tô sem maquiagem, não que a maquiagem seja, né, algo essencial, mas querendo ou não dar uma vida pra gente, né? Se eu tô falando baixinho, sem conseguir te motivar, tu não volta mais aqui, porque tu veio aqui buscar motivação e algo que realmente insira valor neste produto. É todo um contexto. Exatamente. Então, tu estás enganando pela aparência que tu estás levando para os teus clientes, potenciais clientes, né? Pelo que tu estás mostrando. O teu conhecimento pode ser muito bom, tu pode ter muita qualificação, mas tu não vai conseguir demonstrar isso pela tua postura. Né? Aí entra uma questão muito interessante, Andressa, que a aparência, nesse caso, ela importa justamente por isso, porque a primeira impressão que nós temos é da aparência das pessoas, sem nem as pessoas falarem algo. A gente demora 7 segundos, né, em média. pra ter Alguns um estudos dizem que convencimento. 3 segundos tu já consegue codificar aquela pessoa, e isso é uma questão até de
defesa. O cérebro, ele age dessa forma, como economia de energia, como defesa, né? Então, ele tenta te codificar até para ver se é perigo, não é, posso confiar nessa pessoa, não posso. Então, são questões que a gente não domina, automaticamente a gente faz esses pré-julgamentos, certo? Então, a gente lidar com a aparência entra nessa importância do primeiro impacto. Então, tu pode ser um ótimo profissional e eu te olho e eu não sinto essa firmeza, né? Tu vai precisar gastar muito mais energia e trabalhar muito mais para me convencer que tu é um ótimo profissional do que se tu tivesse alinhado, se não tivesse esse ruído de imagem que a gente chama na consultoria, né? Então, tem esse ruído, a pessoa é um ótimo profissional, eu sou aqui uma consultora de imagem, não necessariamente que vocês imaginem que eu esteja colorida, não necessariamente que eu precise ter um cabelo longo, um cabelo curto, mas o mínimo que vocês esperam de mim é uma boa apresentação. Perfeito. Né? Então, ter essa quebra é negativo também, né? Então, a aparência, o conteúdo importa mais, com certeza. Porque no final das contas é isso que vai contar se tu é um bom profissional ou não. É isso que sustenta, né? É isso. Eu acho. Desculpa cortar vocês. Em relação a isso, eu ouço muito na academia também. Como é que vocês conseguem dar risada o dia inteiro? Sabe? As pessoas saem de casa para 1 hora de atividade. Elas saem dispostas. Às vezes não tão dispostas, mas chegam lá, eu vou receber elas com a cara triste, né? Desleixado. E não vou ser convincente. Eu não vou fazer com que aquela hora seja uma hora boa para aquela pessoa. Então, realmente, por mais que eu tenha meus problemas pessoais, né? Minhas coisas extra Dificuldades, profissional, com certeza. eu tenho que ter aquele Saber momento separar. ali separado do meu pessoal, do meu profissional. Meu pessoal tem que ser distintos. E eu tenho que fazer com que aquela hora daquela pessoa seja uma hora prazerosa, única. Então, são coisas que, além da aparência, além do lado físico, essa receptividade também interfere muito. Por isso que eu digo, às vezes a aparência realmente interfere demais e engana muito também. E no teu caso, né, muitas pessoas vão contra a vontade. Muitas pessoas. Isso conta Muitas demais, então tu pessoas. precisa realmente levantar esse Exatamente, eu tenho que ser convincente, eu tenho que fazer uma hora ser prazerosa. Às vezes nem 1 hora, às vezes 30, 45 minutos. Eu tenho que fazer com que aquilo ali seja uma hora fantástica para aquela pessoa. Que tenha valido a pena sair de casa. Sair de casa, dia de chuva, dia de tempestade. Aquela pessoa tá ali para ficar 1 horinha. Então eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar um sorriso. Como a gente brinca muito dentro do CrossFit. Eu tenho que sair dali com 1% melhor todo dia. Perfeito. Então isso aí é... Já vou te passar a palavra. Não perde teu raciocínio. Tá. Só pra Cortei. fazer o gancho com ele. Nas nossas profissões também, a gente tem agora nas mídias um exemplo típico, né, do Big Brother, de que um corpo bonito não é um corpo necessariamente saudável, né? Óbvio, não conhecemos a pessoa na sua intimidade, mas o que mostra ali, né, são consumos que não são saudáveis, são nocivos para uma saúde. Então, as aparências enganam. Daqui a pouco tu vê uma pessoa que é extremamente magra ou tem uma composição corporal ok, mas ela não é saudável nutricionalmente, às vezes está carente de vários micronutrientes, ou ela não é saudável emocionalmente para ela estar daquele jeito, né? Exatamente. Então, na nossa profissão, principalmente, eu acho, as aparências enganam muito, né? E é bem difícil a gente entender o que o paciente precisa, onde ele quer chegar e qual é a real necessidade dele, né, nessas situações. Só para complementar, agora pode falar. Tá bem, voltando. Eu lembrei que a Thay traz uma frase que eu gosto bastante, que é um não basta parecer, né? Tem que ser. E eu acho que essa questão é super importante do que a gente tá falando aqui, que é justamente, bom, pode ser que a gente depois não se mantenha com a aparência que tá posta, mas o que é visto primeiro, e aí, trazendo também os teus 7 segundos, né, que tu trazes, é justamente isso, né? Por mais que a gente talvez não seja aquilo tudo que tá aparentando, o que é visto primeiro é isso. Aí talvez, eu acho também, né, que o contrário é verdadeiro também, né? E aí é que vem a essência de todos nós. Bom, podemos parecer uma coisa, mas nós precisamos também ser aquilo ali. Isso. Talvez Esse é o isso sentido. realmente não seja equilibrado, mas independente do que nós sejamos, sempre vai ser visto primeiro a aparência. E aí eu acho que é muito mais difícil construir quando tu tem uma percepção, uma visão ruim de chegada, é muito mais difícil, por mais que tu seja
excepcional, né? É muito mais difícil depois de construir. Agora, claro, se alguém já te conhece, tu já tá num meio, enfim, já é algo que tu vivencia e a pessoa já te conhece, independente do jeito como tu te apresenta, talvez isso não tenha tanta relevância. E aí é mais difícil de desconstruir, né? Uma vez que tu já tem um meio, uma percepção. Então, só esse detalhe que eu lembrei. A gente tá falando de personas e de realidade, né? Na verdade, quando a gente tem essa primeira impressão, muitas vezes a gente conhece a persona das pessoas, né? Que é o que ela quer passar pra gente. Que é montado. O que é montado. É que nem num primeiro encontro, né? Muitas vezes, tu não é aquilo ali no primeiro encontro. Tu te arruma, tu isso, tu aquilo, pra, né? Tu procura estar desesperadamente. Ai, que eu vou logo, pelo amor de Deus! Né? Pra que tu consiga passar uma imagem do que tu quer transmitir. Assim como na internet, a gente muitas vezes se encanta e se compara com personas, né? Agora, a realidade, o que a pessoa realmente é, muitas vezes não é aquilo. E como é difícil tu conseguir equilibrar, né? A imagem que tu queres passar com o que tu realmente é, com a tua essência. Ah, mas a aí eu essência. vou defender aqui. Não, vou Ai, vender então meu tá, peixe. então vamos lá, vamos lá. Opa. Não, mas para aí, que eu tenho toda a solução disso aí. Mas é difícil, Mas né? justamente entra o meu trabalho nesse ponto. Por isso que eu trabalho muito com estratégia de imagem, porque tu consegue transmitir quem tu és através da vestimenta e tendo um equilíbrio, uma harmonia visual. Então, nós podemos ser aqui, eu poderia ser uma nutricionista e nós termos perfis totalmente diferentes. E ainda assim passar uma imagem de boas profissionais, né? De profissionais competentes. Então, entra muito, por isso que na consultoria a gente faz uma anamnese, a gente escuta muito o cliente para compreender o dia a dia. Então, será que essa pessoa fica no corre o dia todo? Eu vou dizer para essa pessoa usar um salto, uma roupa que amassa toda, sendo que essa pessoa passa o dia inteiro para lá e para cá? Que profissão? O que ela exerce? Ela fica sentada? Ela passa calor? O lugar que ela está é frio? Tudo isso influencia. Tem filhos? Não tem filhos? Sai à noite? Não sai à noite? Por que eu vou recomendar uma roupa para sair se a pessoa não sai? Não tem porquê. E quando a gente vai pensar também nas escolhas das roupas que a gente tem, o jeito que a gente se veste, que a gente se comporta, a gente vai também falar de todo um contexto de vida, né? De como eu me enxergo diante de uma sociedade, de como eu acho que eu sou capaz de enfrentar tais situações, se eu sou um pouco mais tímida, se eu não sou, com certeza. né? Tudo eu vou estar representando. Claro, nós três aqui não somos dessa área, mas daqui a pouco ela faz uma análise da nossa vestimenta, ela já consegue perceber várias coisas, né, sobre a gente, só pela camiseta que tu escolheu, pelo brinco que tu colocou, né, porque isso fala muito sobre a nossa personalidade. Exatamente. E como tem pessoas que realmente não têm esse autoconhecimento, né, pra conseguir expressar, ou tem um potencial tão grande, mas que não conseguem explorar. E aí acabam... Olha, eu tenho certeza que muita gente vai mandar mensagem depois dizendo: um guarda-roupa só preto, um guarda-roupa só branco, um guarda-roupa só cinza. Olha, é o que eu mais vejo. Né? Porque não sabe variar, porque não se sente... aqui, ó, uma moça que não tinha quase peças coloridas. Não, Temos a pessoa mudou completamente. Temos depois um que Eu achei até que ela ia me dar uma olhadinha, mas ela nem olhou. A Ana mesmo, ela sempre teve muito bom gosto, mas eram tons sempre muito neutros, sempre muito sofisticados. Eu sempre disse pra ela, quando ela chegava no meu consultório, eu tinha até medo dela. Eu disse: ai, que mulher bem chique, meu Deus do céu! E agora, que ela conseguiu conversar mais com as cores, né? É completamente diferente. Tu vê ela de uma forma mais alegre. E sem ela abrir a boca, né? É, porque a nossa estratégia foi justamente essa. A Ana vem de um meio corporativo, que depois pode falar melhor a respeito, então que exigia um pouco mais de seriedade, de posição, até porque ela tinha um cargo que pedia isso. Sim. Então ela era muito mais séria no vestir. E agora ela me procurou com uma proposta
não é contrária, mas digamos no meio termo. Então, ela precisa passar uma seriedade, um profissionalismo, mas de uma forma descontraída, não essa forma tão seca, tão dura. Então, a gente foi trabalhando vários elementos para que a gente pudesse manter essa sofisticação que ela já tem de natureza, né? Ela já tem essa postura, mas uma forma um pouco mais acessível, mais descontraída. Isso é muito bacana, sabe? É um processo muito interessante. Eu falo brincando, mas é muito verdade mesmo a questão do investimento. E a Andressa foi uma que eu já falei, ela ratifica isso, né, em relação à questão do serviço da TAI. Por quê? Tu precisa te identificar com aquilo que tu usa, né? Então, de novo, a frase, não basta parecer, tem que ser, e o contrário da mesma forma. Só que a gente não precisa ultrapassar limites daquilo que a gente gosta ou daquilo que a gente não gosta. Então, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso. Uma pessoa que gosta de usar tênis, ela não vai deixar de usar tênis. Não é isso que vai te impedir de estar elegante, de estar bem apresentada, de estar confortável também, né? Isso acho que é uma coisa super importante. E eu sempre junto tudo isso e falo muito, eu atendo muitas mulheres, né? Acho que 90% do meu público hoje, das minhas clientes, são mulheres. Então, eu sempre falo isso como investimento porque geralmente a gente não sabe o que usar. Ou melhor, a gente não sabe aquilo que fica adequado ao nosso biotipo. Porque falando nesse contexto geral de autocuidado, de termos uma estima elevada, toda essa parte realmente de cuidado com a gente mesmo, a gente precisa estar bem, se sentir bem. Mas gastar, comprar, não significa estar bem. E acho que, inclusive, isso é o que a gente fala aqui, a gente falou já um pouquinho antes sobre o equilíbrio. Bom, eu quero estar bem comigo mesmo, então eu quero ter uma aparência legal. Como que eu faço isso? Eu preciso me entender, eu preciso saber o que eu gosto. Tá, mas além do que eu gosto, o que casa comigo? Porque senão o que acontece? Aí realmente é um ciclo que pode virar vicioso. Eu tô estressada, tô incomodada, eu acho que meu corpo não tá legal, talvez eu não esteja com uma dieta adequada ou eu não faço atividade física, então eu tenho que extravasar em alguma coisa. E pode ser que seja roupa. Tem muita gente que é em roupa. Eu vou lá e compro um monte de coisas. O que acontece com isso? Eu acabo comprando, gastando, gerando gastos desnecessários. E aí esse ciclo é vicioso porque eu comprei, talvez eu nem vá usar. Eu não sei por que eu comprei porque eu estava estressada e eu queria colocar o meu estresse em alguma coisa e foi em roupa. E aí tudo vai virando uma bola de neve que a gente não consegue consertar. Tem como equilibrar? Tem. Talvez aqui a gente vá falar um pouquinho sobre por onde a gente começa, o que é o mais adequado, ou pelo menos o que não seja o mais adequado, mas uma forma da gente começar. Então, acho que isso é um processo muito da gente se conhecer e acho que isso é essencial porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, é impossível a gente estar bem com qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. A gente que lida muito com o público, acho que a gente traz muito essa questão da escuta, né? Acho que somos todos muito ouvintes no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente falava sobre isso aqui antes da gente começar, né, oficialmente. Isso é muito importante, mas acho que todo mundo que a gente convive, que a gente atende, que a gente pode passar um pouquinho do nosso trabalho, a gente sempre tem que falar ou trazer essa questão super importante que é como que tu tá contigo mesmo? Tu tá bem ou tu não tá bem? Porque senão a gente não vai nunca evoluir, né? Então, acho que também casou no meu processo de vida. Quando eu fui procurar a TAI, eu precisava de uma mudança, porque eu já tinha mudado de vida, uma vida profissional. Eu queria mudar algumas outras coisas e eu precisava casar aquilo. E eu não sabia como fazer, mas eu sabia que tinha uma profissional que poderia me ajudar. E juntando tudo isso, eu também queria otimizar o meu recurso financeiro, porque eu não queria ficar investindo em coisas que daqui a pouco eu acho que são relevantes, mas, como a Thay já me ensinou, não compra uma peça se tu não tem uma coisa já em mente do que tu vai usar. Porque eu vou comprar aquela peça, eu chego em casa, com o que eu coloco? Ai, eu faço sempre Fica isso. a dica, sei. hein? Fica a dica. Ai, eu acho Ela a peça é ótimo. bonita e penso, ai, depois eu vejo. É perfeito isso, Lá Andressa, ela porque, fica assim, a peça. ou tu já imagina, ou então já nem compra, ou já compra um conjunto completo. Isso. Porque é isso. E hoje, inclusive, vou falar depois lá no meu Instagram, porque eu gravei mais cedo, tinha gravações da minha empresa, da Voa, com essa blusinha que eu tô aqui, com outro estilo, com outra calça, com outra coisa. Deixei ela pra noite, troquei a calça e assim fizemos a composição, porque a Thay me ensinou isso também. A gente tem peças, também foi Versatilizar. uma das coisas que eu procurei ela. Eu quero coisas que eu possa combinar, super utilizar em vários momentos. Então tem coisas que dá pra usar com salto, com tênis, que dá pra ir pra praia, que dá pra usar numa festa, que dá pra uma reunião mais social. Então acho que é importante também esse contexto geral para a gente entender que o que é isso? É autocuidado. É a gente estar bem com a gente mesmo.
E a gente estar bem com a gente mesmo e se sentir bem com uma roupa massageia o nosso ego e trabalha a nossa autoestima, né? Sem dúvida. Porque existe coisa pior pra mulher do que colocar uma roupa que a gente não se sente confortável pra ir num evento, por exemplo. Acaba com tudo. Não, tu já vai diferente, Tu tu já te vai. comporta diferente, tu não fala direito com as pessoas, tu já fica desconfortável. Te dá confiança, tu Te estar dá bem, confiança, né? totalmente. E, Brica, no teu trabalho, como que tu trabalha, como que tu conduz, assim, as pessoas que elas não estão satisfeitas emocionalmente com o seu corpo, buscam o teu trabalho acreditando que aquilo ali vai ser a única solução? Então, eu acho que na minha área, acho que a parte mais importante é eu convencer as pessoas da necessidade e da importância da atividade física. Então, nos primeiros momentos, eu até nem me preocupo com a intensidade de um treino, que é onde vai trazer o resultado realmente, Feito. né? Mas eu me preocupo muito em trazer essas pessoas para mim, fazer com que elas saiam de casa todos os dias, venham praticar atividade física, venham estar comigo presente na academia. Muitas vezes eu falo, tu tá cansado, tu chegou cansado em casa, tu tem um monte de correria com os filhos, trabalho, e tu senta no sofá e tu não quer mais sair. Sentar no sofá, pode ter certeza que tu não vai levantar mais. E eu brinco muito e digo assim, vem pra academia. Na tua academia tem um barzinho, tem uma lancheria. Vai lá, faz um lanche. Faz com que aquela imagem da academia seja Perfeito. transformada em um ambiente saudável pra ti. Que tu vá pra academia e te sintas bem no ambiente. Então, acho que no primeiro momento eu faço com que as pessoas tentem entender isso aí do Perfeito. lugar. Seja um Tem que ambiente gerar uma social, né? Social. Tem que gerar Acho uma que é o- chave. Né? Exatamente. Mas Eu notei exatamente. isso. Eu acho que é notei. processo. Porque, Também. E acho que serve para todos nós aqui, né? Falando como experiência, sou aluna, né, do Bilica. Mas é a questão, assim, da gente entender o quanto, aos pouquinhos, né? Que nem na dieta, que nem no vestir, né? Que nem na imagem, a gente entender o quanto aquilo é relevante, o quanto aquilo dá resultado. Porque talvez no início as pessoas te procurem porque é isso, elas querem o corpo perfeito, mas talvez não queiram passar trabalho, ou, eu vou fazer porque todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também, sei lá. E, né, motivos variados. Mas a questão é, tu entender a relevância que aquilo tem aos pouquinhos na tua vida e o resultado que aquilo te traz, né? De sair bem, de elevar o teu astral, de tu te sentir melhor, mas como na dieta, a gente vê o resultado, seja para emagrecer, seja para ganhar massa, no geral, a gente se sentir melhor, a autoestima melhorada, né, com a questão da percepção de imagem. Acho que é uma forma geral da gente se entender, se ouvir e poder se enxergar também de forma diferente. Porque, por exemplo, eu tive a ideia da gente se juntar, né, de juntar as 3 áreas quando eu saí de um treino. Eu cheguei em casa, estava fazendo meu café da manhã e aí eu mandei um áudio para Andressa e disse, Andressa, o que tu acha? Porque ela já tinha me falado, né, da gente gravar um novo podcast. Eu disse, tive uma ideia. Quem sabe a gente fala, então, de saúde nutricional, saúde física, de comportamento em termos de vestir, de saúde financeira em conjunto. Ela disse, top, com toda certeza vai ser ótimo. Então, eu acho que é isso, é a gente realmente entender o que é bom pra gente e o que resultado que traz. Mas é construção, né? A gente Exatamente. não consegue de uma hora para outra, não vai chegar lá e convencer, entre aspas, a pessoa de que não, aqui tu vai te sentir bem e vai ser super bom, tu vai sair daqui renovado. A pessoa vai ter que viver aquilo ali entendendo. Exatamente. E eu posso ser o melhor treinador do mundo, da minha cidade, da minha academia. E eu não convenci aquela pessoa de que o meu trabalho vale a pena, de que estar ali e ficar naquele momento é gratificante. Eu posso ir lá fazer com que a pessoa saia completamente machucada do meu treino ou saia completamente cansada do meu treino, acho a melhor expressão. E no outro dia essa pessoa não vai nem querer me ver. Então, às vezes, é uma maneira de convencer essa pessoa. Conversar é muito importante com quem procura, né, o meu trabalho, para entender e no dia a dia decifrar. Hoje eu posso fazer com que essa pessoa renda mais. Hoje eu posso cobrar. Hoje eu posso dizer para a Ana, vai lá, eu quero mais 2 repetições. Ou é aquele dia que a Ana tá cansada, a Ana tá cheia de preocupações, a Ana tá cheia de tarefas para a semana dela. Eu vou fazer com que a Ana se movimente. Porque para mim, eu acho que na área da educação física, nós, personal trainers, o movimento é o principal. O movimento é o principal. E eu brinco muito. Não tem condições de ter buscar um trabalho personalizado. Busca te movimentar, busca caminhar, busca fazer suas atividades com a bicicleta, busca sair caminhar, correr com o teu pet. Então, para nós, é visar a saúde através do movimento.
Tu tocou num ponto interessante, que é esse cuidado que a gente precisa, porque nós 4 aqui, o nosso trabalho depende muito da outra pessoa. Então, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente também precisa lidar da melhor forma com ele. Cada pessoa vai ser de uma forma diferente, né? E a gente precisa ter essa percepção e levando de um jeitinho assim que a pessoa se encaixe, que ela consiga compreender o processo, que ela compre esse processo e realmente execute. Então, tu falou, eu lembrei assim desse ponto que é muito importante. Muitas vezes as clientes vêm até mim agradecendo que elas estão se vestindo assim, mandam fotos, e eu sempre gosto de dizer que o mérito também é teu, porque se elas não tivessem ido em busca, não aplicassem, parassem para pensar, né? Porque tudo é um processo. Não é de uma hora para outra, não tem mágica, não é, amanhã tá tudo resolvido. Não. Igual tu vai ter que olhar pro teu guarda-roupa, igual tu vai ter que estar lá com chuva, com solaço, né, para treinar, porque é dia após dia. Segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo a academia. É isso, a gente tem que fugir disso. Tu tem que passar por um processo de identificação, né? E esse processo de identificação, ele pode mudar dependente da fase que tu te encontra de vida, dos problemas que tu tens, né? Às vezes tu sabe que aquela roupa tá super bem em ti, mas tu não vai estar afim de te vestir daquele jeito, porque tu tá com o teu estado de humor muito diferente, assim como o treino. Às vezes a gente não tá afim, né, de dar aquele gás, mesmo sabendo que é importante para aquele direcionamento. Mas como tu disse, pelo menos fazer o mínimo, né, para aquele momento, para que tu não perca o vínculo com esse comportamento. Isso que é importante, que nem final de semana, eu sempre digo pro pessoal, não deixa de te movimentar final de semana, não deixa de comer bem, não deixa de ir atrás das coisas que tu queres conquistar e manter na tua rotina. Porque se final de semana tu te desliga da tua realidade e tu tenta voltar na segunda, tu não consegue fortalecer aquele comportamento positivo. E aí fica sempre muito mais difícil de tu conseguir manter constância. Exatamente. Que nem a parte financeira, né? Quando final de semana a gente resolve extravasar e não contabilizar, não contar, não prestar atenção, tu acaba te afastando porque tu normaliza muito o errado, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vai voltar lá para o início, que é entender como eu estou neste momento, o que eu preciso, quais são as minhas prioridades, que aí entra um outro ponto que eu ia conversar com vocês também. Quando que é uma prioridade as nossas áreas, né? Porque que nem a Ana disse antes, né? Ninguém considera nossas áreas essencial contratar os nossos serviços, né? São importantes. Todas são importantes, mas as pessoas vivem sem, sobrevivem sem, né? Sim. Então, quando que vocês considerariam essencial ou muito importante para uma pessoa contratar os nossos serviços? Ou individualizado ou em conjunto, como acharem melhor responder. Da minha parte, é antes de entrar no estado de alerta, né? Porque várias pessoas conversam comigo e aí me falam o seguinte, eu vou me organizar um pouquinho para te chamar. Não, eu já fiz isso, né? Deixa que a gente se organize em conjunto, porque quanto mais tempo vai passando, a situação vai se agravando, vai ficando mais difícil da gente encontrar alternativas. Não é que não vai ter saída. Sempre tem, né? Sempre tem possibilidades, desde que a gente esteja, como a gente já falou aqui, o nosso trabalho depende da escuta ativa. A gente precisa entender o momento, precisa saber o que a pessoa precisa saber qual é o desejo, qual é o objetivo e tudo mais. Mas, quando a situação vai se alarmando, já é uma situação muito mais difícil de contornar e de buscar opções ou situações que possam contornar ou até mesmo resolver o caso financeiro. Então, na minha estruturação de trabalho, o ideal é que quando tá bem. Na verdade, esse é o momento, que é, por que é quando tá bem? Bom, mas por que vai procurar se tá legal? Porque pode melhorar, pode ficar ainda mais, pode otimizar resultado, pode alavancar cada vez mais a vida. Bom, não tá tão bem? Tudo bem, dá para procurar igual. Agora, quando já está muito devastado, aí é uma situação mais crítica, mais caótica, mais difícil de resolver. Dá para tratar? Também dá, tudo, né? Geralmente tem solução. Mas seria nesse momento, ou muito bem, ou antes do estado de alerta. Eu acho que a área de educação física, as pessoas não podem deixar para depois. Eu acho que ela tem que ser buscada como prevenção, assim como a saúde. A gente só vai se dar conta, né, que deveria ter iniciado antes quando já está grave. Eu só vou buscar um médico quando eu adoeci, porque eu tenho que buscar
a minha qualidade de vida, de saúde, fazendo atividade física, antes de deixar ultrapassar a linha. Então, é necessário sim. Às vezes não é tão necessário um personal. Eu tô dando tiro no meu próprio pé. Não é tão necessário um personal. Mas essa questão toda que a gente tá falando de comportamento, conversar e te incentivar, motivação, sim, se torna muito necessário. Pra mim, Principalmente antes vou te de passar a chegar nesse momento de estado de alerta. sabe quando pra mim o personal, eu consegui perceber que um personal ia ser muito importante quando eu não conseguia ter compromisso comigo mesma, por falta de autoestima e autocuidado. Eu não tinha comprometimento comigo, eu sabia, já era formada, sabia que era importante ir treinar, mas simplesmente eu não conseguia. E aí eu aumentei muito, absurdamente o meu peso, e entendi, se eu não tiver um comprometimento com alguém, já que por mim, neste momento, eu não consigo, porque eu estou achando que eu não estou valendo a pena, né, entre aspas, e aí tem todo um processo terapêutico por trás, eu não vou me responsabilizar e não vou dar continuidade. E aí faz 5 anos que eu tô com o mesmo personal, que é o Andrei, que eu sou fãzona dele, que ele sempre me motivou, que nem tu disse, entendeu os meus processos, os meus momentos, e eu marquei estrategicamente um horário com ele, que é às 7h30 da manhã, por quê? Eu diversas vezes já pensei em não ir, só que eu penso, pô, o cara acordou cedo, tá lá me esperando, eu vou ter que ir, né, nesse negócio, vambora. Então, eu me comprometo, às vezes, quando eu não tô afim, muito mais com a pessoa. Né, por todo Exatamente. o profissionalismo dele, do que comigo. E nunca eu me arrependo. Sempre vale muito a pena ter ido. E um ponto muito importante de tocar é... A gente tá sempre reclamando por falta de tempo. Eu acredito que o trabalho personalizado é nada mais do que uma otimização de tempo. Às vezes tu fica lá pensando... No tempo que tu perdeu pensando, se tivesses agido, tivesse ido pra academia, andar na esteira, pedalar, e enquanto tu tá pedalando, mexendo no teu celular que seja, isso aí já te trouxe vários benefícios. E muitas vezes não sabe fazer o exercício de maneira Exatamente. adequada, tem uma série de fatores. Então, o personal trainer tem muita importância e vale a pena demais esse investimento. Mas a É um Andressa Principalmente falou, como otimização de tempo, eu vejo isso também. ela falou algo que eu ia contar, né? Que eu sempre resisti muito para fazer exercício físico. E eu perguntei para uma amiga minha, mas como que tu faz para malhar? Como que tu tá sempre na academia e tu adora? E ela, Thay, contrata um personal. Isso aí vai resolver os teus problemas. E ela para mim, como? Exatamente o que a Andressa falou. Tu te compromete com outra pessoa, tu tem um direcionamento. Então, tudo isso faz tu agir, tu ter um compromisso e agir de forma diferente. Né? Do que sozinha ir lá, tu vai achar 1000 desculpas. Hoje eu tô com dor, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô cansada, eu cheguei tarde, né? Para não fazer, porque isso é muito comum, a gente inventar desculpas na alimentação, né? No financeiro, no exercício físico. É muito do ser humano a gente criar essas desculpas para se isentar, né? Para não agir. Mas é gente- importante a gente se conhecer também, né? Porque aí vem de novo. Eu também procurei o Bilica porque eu não tinha compromisso com isso. Eu sabia que eu precisava, eu sabia que eu queria ir além em termos de saúde, mas eu sempre tinha uma desculpa comigo mesmo, porque eu estava cansado, porque eu estava focando em trabalhar, trabalhava, né, com carga horária muito além do que deveria, mas eu fazia isso, era o meu jeito, era o meu perfil. Então eu precisava de alguém que eu fosse me compromissar e a pessoa ia estar lá, como tu falou, me esperando e eu ia ir, porque eu não vou fazer ele levantar às 7 da manhã. Lá no início a gente treinava à noite, porque era um horário mais acessível, né? Em termos de poder me organizar. Então, assim, ele ficava lá me esperando. Hoje eu vejo todos os benefícios e, de novo, foi processo. E gosto muito também, acho que a questão do personalizado, e claro, vai muito da pessoa, né? O Bilica sempre me ajudou muito, e eu sou muito grata, né, por essa relação toda que a gente tem, porque ele sempre me entendeu. E aí, falando de novo da escuta que a gente fala aqui, não adianta eu chegar lá muito cansada, tive um dia super estressante, eu tive reuniões, eu tive um compromisso, enfim, alguma coisa que talvez tenha me tirado muita energia naquele momento, chegar lá e não, tu tem que fazer isso, isso, isso. Não vai casar, né? Deixa eu Então, fazer uma observação. Eu acho que quando a gente é emocional e a gente busca no exercício também esse acolhimento emocional, motivacional, isso é muito importante. Porque tem algumas pessoas
que são muito mais racionais e que gostam de apanhar nesse sentido, né? Isso é muito curioso. Porque às vezes eu digo assim, tu tem que ter empatia pelo personal. E aí tem algumas pessoas que me respondem, não. Ele tem que me falar o que eu tenho que fazer. E ponto. Ok, é perfil, mas eu acho que aí a pessoa tem que saber o que ela tá buscando, né? Se ela quer um direcionamento mais agressivo, digamos assim, na postura, né? Sendo imposta de algumas coisas, tu tens que procurar esse tipo de profissional. Assim como muitas vezes a gente se sente mal com alguns profissionais que têm essa conduta, porque isso não se encaixa com o que a gente tá buscando, né? Então, tu tem que conhecer o que pra ti serve, como que pra ti funciona, porque eu já treinei com profissionais que tentavam cobrar de mim o que naquele momento eu não estava pronta pra entregar. E aquilo me deixava extremamente estressada, com episódio compulsivo quando eu chegava em casa, porque eu me sentia fracassada de não ter conseguido treinar. Assim como diversas outras pessoas conseguem super se alinhar com esse estilo, porque pensam, fui no meu máximo, é isso que eu precisava. Então, mais uma vez, vocês têm que se conhecerem, né, para entenderem qual é o perfil que vocês buscam. Chega em determinado ponto que deixa de ser efetivo. Até quando eu vou conseguir tirar o teu máximo? Então, eu sou muito mais ligado a esse meio termo. Um dia eu consigo tirar mais, outro dia eu preciso dar uma tirada de pé do acelerador, para que a gente tenha um rendimento real. Então a Ana vai treinar comigo 3 vezes na semana. Segunda-feira ela chegou lá descansada no final de semana. É um dia que eu vou conversar com ela e vou, Ana, vamos puxar um pouquinho mais? Vamos, bora, é isso aí. Aí chega na sexta-feira, a Ana tá com a semana carregada. Foi uma semana extremamente cansativa. Né? Aí eu vou fazer com que o treino dela de sexta-feira seja tão intenso que foi da segunda. Eu acho que não vai ser efetivo. Acho que eu não vou conseguir tirar dela o melhor, da mesma maneira como ela não vai sair de lá animada e nem, como posso te dizer, não vai se sentir realizada com aquele treino. Pelo contrário. E às vezes sozinha tu não consegue ter essas percepções de ti, né? Muitas vezes o personal vai ter. Nosso treino sozinho a gente tende a se sabotar demais. A gente tende a se sabotar demais. Eu, como praticante, eu tenho hoje o meu estilo de treino definido, que é treino em grupo. Que eu tenha ali pessoas ao meu redor que me motivam, que fazem com que eu me encaixe ali e queira tirar o meu melhor. Mas na rotina tem horários que eu não consigo treinar aqui em turma. E eu tendo a treinar sozinho. E o meu treino não tem o mesmo rendimento. É muito diferente. É muito diferente. Porque eu também tendo a me sabotar. Então é muito interessante se descobrir o teu ambiente. Agora, na mudança, eu até disse isso pro meu personal, que eu vou buscar um treinamento em grupo, né? Como um CrossFit, porque eu não quero treinar sozinha num primeiro momento, porque eu não sei como vai ser isso pra mim emocionalmente. Sim. E eu sei que num treinamento em grupo, nesse momento de mudança, de oscilação emocional e etc., vai ser pra mim um acolhimento, né? E algo muito motivacional. Mas é porque eu já estou pensando nisso como prevenção. Pra não deixar lá, né? Não tô conseguindo treinar, daqui a pouco passou um mês sem treinar direito. Não, eu já pensei nisso, isso vai ser um problema, então tá, como é que eu posso resolver, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, assim, pra gente ir indo pro nosso final, mas que eu acho bem importante a gente passar pra galera, porque quando a gente pensa naquela frase, o básico funciona, nutricionalmente, em relação à educação física, é mais simples de explicar, então eu vou deixar a gente pro final. Mas nas profissões de vocês, eu não sei nem por onde começar a explicar o que básico que funciona. Então, por favor, nos digam. Se a gente for pensar assim, em dicas gerais, tá? Eu não tenho condições de contratar os serviços de vocês. Tô desorganizado financeiramente, não contratei o serviço da Ana para me organizar primeiro, agora eu tô pagando o preço, né? Que dica que vocês podem dar pro pessoal, assim, que querem começar a se organizar, tanto nessa parte de consultoria de imagem, quanto na consultoria financeira? Qual é o básico do serviço de vocês que funciona? Bom, o básico eu posso dizer é ter uma melhor organização do guarda-roupa, seria um bom começo para ter um básico. Isso seria por cores? Por peças que funcionam. Tá. Então, pensar nas peças que funcionam para ti, pensar naquelas peças que já não servem, que tu vai deixando para depois, e se
emagrecer e se eu engordar. Ah, não, Deus, se né? emagreceu, aí tu procura, por favor, o meu contato, né? E a gente dá um Mas jeito. como é difícil o desapego. O desapego é muito O desapego difícil. é muito difícil. É muito difícil. Por isso que é interessante todo esse processo. É muito interessante quando a gente passa pelo processo e chega na hora do guarda-roupa e as pessoas, elas já fazem o desapego. Então, o primeiro Por que que tu me olhou momento... agora? Eu não entendi. Mas Meio que é indireto. geral, é geral. Tu sabe No primeiro quando- momento tem essa resistência. Ai, no meu guarda-roupa? É terrível. Depois a Foi pra pessoa mim de novo. já Ah. vai Quando eu te tirando, chamei, porque ela se dá conta durante o processo. quando eu te chamei, desculpa, já Perdão, te passo a palavra. Quando eu te chamei, eu ia fazer do meu apartamento aqui um Airbnb. Então as minhas roupas iam ficar aqui. Eu pensei, não preciso ver isso agora, vou deixar tudo aqui e levo só o que eu vou usar. Agora que eu vou alugar o apartamento, que vai ter que sair tudo, eu pensei, Obrigada. agora não vai dar pra levar tudo, não. Vou ter que dar um jeito no negócio. Né? selecionada. Vou ter que desapegar de Aham. qualquer jeito. Exatamente. Pode falar. Não, era uma brincadeira. Aí tu tem aquela camiseta ali guardadinha, que te vestia tão bem quando tinha um peso 70. Aí agora tu tá com peso 80, tu vai olhar pra aquela camisetinha. Não, eu vou deixar ela guardada ali porque eu vou isso emagrecer aí. de novo. Vou usar de É volta. muito ruim fazer o É desapego. isso, é isso. Então isso complica demais no guarda-roupa também, porque tu acaba tendo peças que tu já não te serve mais, que já não usa, que tem um apego emocional que a gente mantém quando a gente faz a consultoria, mas deixa separado, não deixa junto. Porque no momento que tu tem todo aquilo exposto, ele te dá uma confusão que tu cansa e tu pensa assim, vou pegar a primeira roupa, vou pegar a de sempre, que é o que acontece demais. Então, eu diria que começar pelo o guarda-roupa é fundamental e analisar que peças que estão faltando ali. Né? Então, identificar assim é difícil identificar sozinho o estilo, mas tentar identificar assim quais peças que tu gosta, que tu vê no outro, É que às vezes tu identifica um estilo que tu curte, mas que não fica bem em ti. que não é teu. Não é. Né? Porque o estilo ele entra muito nesse sentido. Então, às vezes, tu olha uma peça romântica lá, ai, que linda, fulana, toda, né, esvoaçante lá, com flores, e tu realmente acha lindo, só que aquilo não faz parte do teu estilo. Por isso que é tão importante a gente entender qual é o nosso direcionamento. Ai, eu tenho 30 estilos, eu acho. É uma mescla. Vamos ter que afunilar isso. Não dá, eu não tenho dá. um estilo, eu Assim acho. não Então dá. a gente vai precisar conversar mesmo. Assim, não Mas tem sabe que como. isso é muito da coragem da gente começar os processos. E aí eu acho que vale pra nós os 4 também. Porque essa questão do guarda-roupa, eu fugi um monte da Thay também. Quando a gente chegou nesse... Ele vai sair daqui querendo consultoria masculina, né? A gente já pode fazer essa ideia. Porque quando a gente ficou nessa função de, bom, temos que olhar, eu tava sempre dizendo pra Thay, não, é que assim, tá muito bagunçado. E tava mesmo, é verdade. Não vai se aproveitar nada, Thay. Olha as Não, desculpas. Ela me coisas dizia. eu falei pra ela. Ela várias vivia me coisas. dizendo, eu dizia, Ana, isso porque eu sempre peço para esperar, para comprar, para a gente fazer uma etapa do processo para depois comprar de uma forma assertiva. Ver o que tu precisa, não é sair comprando roupas. É muito pelo contrário. A intenção é não comprar tantas roupas. É totalmente o contrário. E ela me dizia, Thay, não conta o que eu tenho no guarda-roupa, esquece, Ana. A gente tem que ver o que tu tem no guarda-roupa pra gente adquirir ela. Thay, eu já te falei Olha a que teimosia, não olha a dá, teimosia. que não dá pra aproveitar nada do meu guarda-roupa. Eu só E no disse- fim das contas, aproveitou horrores de coisa, né? Sim, primeiro que é assim, né? Eu fiz uma limpa antes, porque foi, no caso, a gente combinou num sábado, aí na sexta-feira, véspera, eu fiquei das 8 da noite à 1 da manhã arrumando Fiquei guarda-roupa. louca de dó. Ela me disse, ela Ah, me disse. fiquei. E aí foi essa função toda, então, assim, várias amigas ganharam várias peças. Isso foi, assim, em Isso, geral. fizeram Minhas amigas irmãs felizes. adoram também, fiz várias pessoas felizes. Quando ela chegou lá, já tava meio um geral, já bem organizado, né? Mas, claro, ela organizou muito mais. Resumo da história, ela me disse, bom, fiz uma listinha aqui pra ti. Tem 3 ou 4 peças. Como é que não tinha nada no teu Aham. guarda-roupa? E eu, Ela tinha. não sei. Não sei o que Ela aconteceu. tinha, é a Então, forma assim, de usar. de novo, é a coragem da gente poder olhar para aquilo que eu sempre falo. No financeiro, pra gente conseguir começar a se organizar, precisa ter coragem para olhar. Precisa ter coragem para começar uma atividade física. Precisa ter verdade. coragem de dizer, tô muito magra, tô muito gorda, enfim, preciso de uma ajuda. E acho que isso serve para todos nós, né? A gente sempre encaixa esse contexto, né? E agora eu vou responder a pergunta que eu não respondi. Do quando é essencial, né? O meu Aham. trabalho. Então, é quando
realmente pega nesse lado financeiro de muitos gastos, que já aconteceu de clientes virem até mim, tá, e não aguento mais comprar, eu já tô assim tensa, e no final das contas eu não sei o que fazer com as peças no meu guarda-roupa, e eu só gasto. Quando também existe um descontentamento quanto ao corpo, ou alguma parte do corpo, que a pessoa quer lidar e trabalhar melhor com aquilo. Então, um exemplo que eu tive foi de uma mulher que chegou até mim e primeiro momento eu pensei, opa, o que ela está fazendo aqui? Sabe uma pessoa super estilosa, assim, bem apresentável, um cabelão lindo, estilo de óculos, toda estilosa. E eu digo, bom, vamos ver, né? Então, o caso dela era realmente trabalhar o corpo, ela queria ser mais feminina, e ela tem um seio grande, e ela não sabia de que forma, então ela usava muito preto e sempre se escondendo com as roupas. Então, isso estava tornando ela estava muito descontente nesse sentido. Então, a gente trabalhou aí muito mais as questões do tipo físico, de peças, do que usar, de que forma ela se sentir mais feminina. Buscar outras alternativas. Existe também o lado profissional, que a gente comentou, que é esse alinhamento, então, da profissão com o visual. Então, eu sou esse profissional, essa é a minha forma, esses são os meus valores, eu gostaria de transmitir na minha imagem isso que eu sou. Então, a gente faz uma estratégia de imagem. Então, existem vários pontos. Existem as cores também, né? Que é um caso isolado ali, que é a análise de coloração, que está na modinha aí. Então, o pessoal quer fazer análise de coloração, a paleta de cores, né? Que, inclusive, eu não estou na minha paleta de cores, eu quero informar. E eu não estou nem aí. Mas a gente não segue também sempre a regra. É isso que eu passo. A Ana sabe bem. A Ana sabe bem. Que legal. Nada é para ficar ali, meu Deus, meu Deus, não sei o quê. Não. Tu tem uma peça que tu gosta muito, é uma peça que cai bem em ti, ela tem uma história, tu ganhou não sei de quem lá, de alguém muito querido, e tu adora aquela peça. A peça não tá na paleta, tu não vai usar? Não. De forma alguma. Sim, então é sempre um equilíbrio, né? Em tudo eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Inclusive nas profissões de vocês, assim, que eu sei que existem ali os escapes, né? Tanto no financeiro, agora voltar para o processo. Exatamente, manter ali E eu acho que o nosso caso aqui também é um investimento, né? Um investimento de qual é o teu objetivo. E acho que pra gente entender quais são as nossas prioridades em relação a nós quatro, é entender quais são as tuas maiores dificuldades naquele momento, né? Porque é que nem eu digo ali no consultório. Tu pode ir lá me contratar para uma consulta, teres um planejamento alimentar e tá tudo bem, tu só queria um direcionamento alimentar. Agora, se tu queres um acompanhamento para entender tua composição corporal, o que pode trocar, o que não pode, o que tu precisa, bom, aí tu não consegue em uma consulta. Então vai depender muito do teu objetivo, do teu propósito, né? Qual é a tua dor do momento, né? Qual é a tua dor do momento, exatamente. Agora, como eu dei o exemplo da mudança, provavelmente eu não vou chegar lá e conseguir um personal trainer, entende? Sim. Mas eu vou procurar uma atividade que me motive tanto quanto de uma forma estratégica, até eu poder me organizar financeiramente, para eu poder fazer essa busca. Então, acho que no teu contexto, né, tu entender qual é a tua maior dor, o que mais grita como uma necessidade para tua melhor autoestima, pro teu equilíbrio contigo, né, entre as nossas profissões, é muito importante. Senão tu fica sempre investindo em tudo e buscando fora o que tu não tem dentro de ti, né, que é esse autoconhecimento sobre ti. Vocês querem complementar com mais alguma coisa, uma mensagem final? Eu vou falar então sobre o básico que funciona nas finanças, que eu acho que essa parte, gente, me desculpa. Serve pra todo mundo. Acho que eu, inconscientemente, nem sei se eu queria escutar. A gente tava anulando. Sabe aquela parte ali que a gente falou sobre a coragem, aquela coisa toda? Pois então, o básico que funciona nas finanças é pelo menos sobrar dinheiro no mês. Então, assim, digamos que gastar menos do que se ganha já é um bom caminho. Ter reserva sempre é importante. Claro que não precisa ser milhões, eu tô falando aqui e acho que eu trouxe até da outra vez que a gente conversou, não tenho certeza, mas, bom, se tu não junta nada, R$10 já é importante, R$20 até ir aumentando. A mesma forma, né, juntando na questão da atividade física, tu não faz nada hoje, talvez uma caminhada na volta da quadra já seja um início, né, a gente não tem como chegar já sendo crossfiteiro, né, mas dá pra gente ir começando, ir galgando e montando esse processo. Então, assim, conhecer o que ganha,
porque muitas vezes, de fato, não se conhece, conhecer onde se gasta. Que horror essas pessoas que não sabem. É verdade, Ai, também acho um Que absurdo. horror. E pelo menos gastar menos do que se ganha já é um bom início, já é um bom começo. E a reserva sempre é importante, sempre vou falar disso, porque a gente nunca sabe, né, qual é a situação que vai surgir de emergência. Se não surgir, ótimo, porque a gente pode construir coisas para o futuro. E é isso que se trabalha também dentro de um planejamento financeiro. Mas de imediato a gente pode sim ter necessidades e é sempre importante a gente poder suprir dentro de casa, né? Sem ter que recorrer a algo externo, um banco, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ana, quem quiser te procurar hoje, te encontra por onde? Me encontra no @voa.finanças, é ponto financas, né? Sem ser cedilha. E no meu pessoal também, ana.hackbart. E tu, Bilica? Eu tô lá no Instagram como Leonardo Bilica. Então, além de estar nas academias CrossFit, nas salas reabilitação, onde eu trabalho com eletroestimulação, somos precursores na cidade de um trabalho de eletroestimulação. Para aquele ponto que eu estava falando a respeito de ausência de tempo, já não é mais desculpa. Lá nós trabalhamos com até 30 minutos de atividade. Ou, na realidade, trabalhamos com até 20 minutos de atividade, num prazo de 30 minutos. Gostei Então, disso aí, hein? Olha É aí, ó. interessantíssimo. Gostei. É uma novidade, não tão novidade na cidade, mas que realmente esses 20 minutos fazem toda a diferença. Que legal. Perfeito. E tu, Thay? O meu é @taicamargo.style, Instagram também. Então pode me chamar por lá. Tem o link que vai direto no meu WhatsApp. Quem nos sigam aí, né? Então Com nos certeza. chamem que estamos à disposição. Então, pessoal, muito obrigada. Acho que foi um bate-papo que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa, né? Conseguiu trazer bastante reflexão e conhecimento também para o pessoal que tem dúvida muitas vezes se vale a pena, não vale a pena, qual é a prioridade, por onde eu começo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Eu tenho lembranças para vocês, tá? Da Quintal e da Dose Exata, que eu vou entregar agora no final. Que a Dose Exata, que é a farmácia de manipulação, que trabalha com a gente há mais de 7 anos. Aqui da cidade de Pelotas, mas entrega para todo o Brasil. A Quintal Mercado Saudável, que é uma loja de produtos naturais, que também faz entrega para todo o Brasil. A Rafinato, que é uma boutique de cerâmicas, que a gente pode tirar um desconto para vocês lá, né? Para os convidados. Isso a gente conversa com o dono da boutique. A Cristiane Langlois, que é psicóloga, que também é nossa parceira desde o ano passado. E a Ótica Cristal, que é quem disponibiliza os óculos que eu sempre uso aqui no programa e que também está com a gente desde o ano passado. Muito obrigada. E a gente se vê. Provavelmente voltamos às gravações no próximo mês. Esse ano a gente vai fazer sempre 2 gravações por mês. E o próximo tema a gente também já tá ajustando, que é um tema que vocês pediram, que é de novo nutrição, com o pessoal que já veio aqui, mas vocês gostaram bastante. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada.